É o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. Um feliz ano novo. Que esse ano seja repleto de felicidade, de amor, de mais esperança. Porque isso a gente tem. Muita fé em Deus e muita esperança. E para começar um ano, nada mais justo do que a gente falar sobre metas. E para isso eu convidei a Roberta, né, Roberta? Como sempre, muito especial em aceitar o nosso convite e falar um pouquinho sobre esse ano que se inicia, sobre as metas. Porque todo ano a gente faz aquele papelzinho. Vou fazer isso, vou parar de fazer aquilo, vou fazer dieta, vou deixar de comer chocolate, vou parar de beber, vou fazer exercícios. E de repente a gente não faz quase nada. Então eu queria saber assim... É necessário fazer essas metas? É importante, né? Primeiro, feliz ano novo, muito bom estar aqui com você em mais um programa. E ainda mais para a gente abrir aí, né, um ano aí de 2022, onde a gente tem muitas expectativas. Um ano novo são sempre novas oportunidades, né? E quando a gente fala, Lê, de ano novo, e aí todo mundo, né, pensa, eu quero ver o que eu quero pro diferente esse ano, quais são as minhas metas. Para a gente traçar metas, primeiro importante é a gente saber quais são os nossos objetivos. As metas, elas surgem através dos nossos objetivos. Então, como é que a gente chega nesses objetivos? Os objetivos, eles estão ligados aí aos desejos, às vontades, aos sonhos. Então, esses objetivos são algo maior, né? E a gente, para atingir esses objetivos, a gente tem que traçar essas metas e saber como que eu vou chegar até lá. E a gente pode ter esses objetivos em diversas áreas de vida, né? E pode ser coisas que são muito significativas, que são coisas que vão mudar muito a nossa vida, e pode ser também coisas mais simples, mas que de alguma forma isso faz sentido para a gente. Então, a gente tem que fazer eu falo, pessoal, faz uma lista sem julgamento, sabe? Faz uma lista do que você gostaria. Qual que é a sua expectativa? Não, você falou uma coisa, por exemplo, na minha época a gente não tinha essa mania de fazer lista. A gente tinha os desejos, a gente tinha as vontades. E a gente falava, no próximo ano eu vou tentar isso, no próximo ano eu quero fazer mais isso. A gente fazia isso, eu não sei, não escrevia, né? Porque acho que a gente vivia de diário. Então, já tinha todas as metas que a gente queria, né? E hoje a gente vê o povo querendo alcançar algumas metas, às vezes até mais do que ele pode alcançar, não é isso? Isso é muito importante a gente saber. Eu gosto muito de contar, foi uma experiência com uma pessoa que me influenciou muito. Sempre tem pessoas que a gente admira, né? E eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, trabalhei com essa pessoa por muito tempo. Empresa, uma vez ele me falou assim, Roberta, e ele é uma pessoa que eu entendo como uma pessoa muito bem sucedida, super bem relacionada. Ele falou assim para mim, Roberta, uma conversa, eu tenho planos, eu tenho metas, objetivos para mim. Então ele falou, eu tenho todas as minhas áreas de vida e coloco. Eu lembro até que ele deu um exemplo, ele falou assim, por exemplo, se hoje eu tenho um convênio X, eu quero ter um convênio X mais um, eu coloco lá. E aí eu vou vendo tudo que eu preciso para alcançar, porque senão fica muito abstrato. Então, depois disso, eu era
bem mais nova, assim, estava começando a carreira, e eu achei isso tão interessante. Eu falei, está vendo? Metas, propósitos, objetivos não são só das pessoas quando eu desejo, eu quero começar, né? Pessoas também que a gente olha como bem-sucedidas, que inspiram outras pessoas, também tem isso como uma prática. É como um carro. Eu quero ter um carro, mas eu quero ter o carro X, né? Então, primeiro eu compro um carro para depois comprar um outro carro X. Eu compro uma casa, um apartamento, depois eu vou querer comprar a casa. Eu acho que tudo isso são etapas, são degraus, não é? A gente tem que ir degrau por degrau. O que você comentou anteriormente, que eu acho também muito importante a gente dizer, é o seguinte: quando a gente vai fazendo etapas, vamos chamar, quando a gente não consegue, ou é fracassado, ou algo não dá certo, a gente tem que olhar para aquilo e falar assim, deixa eu aprender, como que eu tenho que fazer? Né? Como é que eu posso fazer isso de novo? Como é que eu posso melhorar para ter um outro resultado? Então, a gente precisa persistir, insistir no que a gente quer, no que a gente deseja, nos nossos sonhos, né? E ir aprimorando isso. Muitas vezes a gente também tem que ouvir, né? Não só o nosso sexto sentido, mas as pessoas que já passaram por aquilo, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não quero conselho, né? Eu quero quebrar a cara sozinho, eu quero tentar sozinho. Hoje a juventude está muito assim, né? E às vezes a gente mostra para não passar por aqueles mesmos erros que a gente já passou, né? Tem coisas, a gente tem que saber ouvir, né? Receber o que as pessoas estão falando, ouvir, e aí você filtra de acordo com o que você acredita, com a sua realidade. Mas está aberto ao outro, está aberto a experiências de outras pessoas, e isso muitas vezes vai facilitar o seu caminho. Agora, você vai ver se isso tem a ver com você ou não. Você pode absorver aquilo que você acha que faz sentido. Mas aquela coisa de falar, não, é do meu jeito e pronto, né? Eu sei, uma intolerância, ou a falta de ouvir mesmo o outro, né? Pode ser que isso dificulte mais o seu caminho, né? Eu tenho que saber o que eu quero. Então, por exemplo, eu quero aprender uma nova habilidade, eu quero trocar de carro, eu quero mudar de casa. Ela tem que ser clara, ela tem que ser bem específica. Tá? Aí a gente tem que olhar para essas metas e ver se elas são realistas. Então, do tempo, eu tenho que olhar o tempo que eu traço para essas metas. É possível alcançar isso nesse tempo? Ou será que me ajudaria se eu quebrar essas metas? Né? Porque às vezes a meta ela é muito longa, ela é muito distante. A gente fala que é meta de longo prazo, né? De médio e longo prazo. Então, o importante é você quebrar essa meta, esse objetivo grande, em pequenas metas. E conforme você for conquistando os blocos, você vai também ter a sensação de realização, né? Diminui a sensação de frustração. Você consegue ver que você está alcançando cada etapa dessas metas, e que você vai atingir o resultado esperado. Né? É como a construção, então, de uma casa. O alicerce, o terreno, o alicerce, aí as paredes. É ver isso se realizar aos poucos. Exatamente, construir o sonho, né? Construir esse objetivo. É por isso que eu pensei numa construção. E muitas vezes a gente pensa na construção, está o terreno lá. A parte do começo da obra, o alicerce é o mais difícil, né? É onde eles falam que vai bastante dinheiro e a gente não vê. Né? Então é onde a gente também tem, no começo dos nossos objetivos, é a parte mais difícil. Várias vezes a gente fala assim, será que eu tento mesmo? Será que eu não desisto? É a mesma coisa, é por isso que eu pensei na construção, né? Sim, no início é onde a gente mais investe muitas vezes e é onde a gente vê menos o resultado. Então, vamos pensar alguém que quer perder peso. Né? Então, no início, né, que você vai fazer a dieta, então você começa
você começa a se privar, você sente falta de alguns alimentos, de alguns hábitos que você tinha, e mesmo se privando, não quer dizer que no outro dia já vai ter a diferença. Não, e a gente fica mais animado aí, quer fazer mais exercício, aí aprende a trocar aquele doce que faz falta por outra coisa, substituir, né? E é como a construção de uma casa. Exatamente. Isso vai para os outros planos, isso serve para a carreira. Eu falo muito também para as mães, né? Serve no papel a mulher hoje, que a gente entende que ela está nessa multitarefa, né? Multifunção. Então, quando ela quer priorizar algo, né? Se ela quer priorizar a maternidade, se ela quer em algum momento priorizar a carreira, e vai falar tchau para casa e volto no fim do dia. Né? Ou a mesma coisa para o trabalho. Eu desligo de uma vez, estou saindo, a gente não... Tem alguns casos, sim, que isso tem que acontecer da noite para o dia, num desligamento, num acidente, algo de saúde. Mas se isso pode ser planejado, a gente sente melhor também. As coisas geram até menos ansiedade para ser realizadas. Então depois do intervalo comercial nós vamos continuar falando sobre essas metas, porque eu quero saber um pouco sobre essas metas e a ansiedade. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones. Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Alô, você que é de Ribeirão Preto e região. Chegou o Vini Fretes. Fazemos carretos, mudanças e transportes de materiais em geral.
experiência comprovada, rapidez e agilidade na entrega para onde você quiser. É só ligar no telefone que aparece no seu vídeo e fazer o seu orçamento. Vini Fretes, tranquilidade e segurança para você. O intervalo foi breve, né? E o nosso papo aqui está muito gostoso. Roberta, você falou sobre ansiedade, sobre metas, e eu me deparei assim com a minha situação. Eu não sou de fazer planejamento de quase nada. Acho que, não sei se é porque meu marido sempre planejou tudo, então... Mas eu tenho algumas coisas que eu sei que eu tenho que marcar horários para gravar, eu tenho que marcar meus médicos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando as crianças eram pequenas, eu tinha um planejamento. Hoje eu deixo mais a vida me levar. Mas eu sei que, por exemplo, eu tenho o dia da minha ONG que faz as marmitas, eu tenho o dia de fazer aquilo. Mas é muito assim, eu deixo a vida me levar. E você falou sobre planejar. Às vezes, isso também gera uma dificuldade para mim. Planejar. Então, Lê, a gente tem que ver o seguinte. Quando as pessoas falam, deixa a vida me levar, o que é esse deixa a vida me levar? Né? E, ao mesmo tempo, quando as pessoas falam, eu sou extremamente planejada e organizada, o que é isso? De novo, eu aqui repetindo do equilíbrio, né? Então, assim, a pessoa deixa a vida me levar, igual você está dizendo no seu caso, você tem sim. Aí você fala para mim, olha, eu tenho os horários que eu agendo, eu tenho os compromissos, porque se você for fazer tudo solto, as pessoas que também trabalham com você vão ter dificuldade, né? Então, a pessoa que fala assim, eu não planejo nada... A chance da vida dessa pessoa ser mais atrapalhada, até mesmo um caos, é maior. E isso, isso atrapalha não só a vida dela, mas a vida das pessoas que vivem com ela. Então, as pessoas, eu falo, tem que ter um mínimo aí de planejamento. Então, por exemplo, igual você disse, eu agendo médico, eu tenho meus compromissos, né? Eu tenho os meus horários estabelecidos. Então, a gente tem que tentar fazer um equilíbrio sobre de tudo isso. Então, como é que eu vou fazer, por exemplo, uma pessoa que não se organiza? Ela vai chegar mais atrasada nos compromissos, ela vai deixar os outros esperando, ela acaba se atrapalhando nessa rotina dela e isso dificulta que ela consiga atingir os objetivos, que ela consiga atingir as metas, faz com que ela passe a procrastinar um pouco mais. Eu vou deixando para depois eu faço, daqui a pouco eu vejo. Então, a pessoa vai ter mais dificuldades. Deixa de estimular a pessoa também, né? Porque na hora que ela vê que ela não está conseguindo fazer quase nada, porque aí vira uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E, ao mesmo tempo, as pessoas que também são extremamente rígidas, planejadas, eu preciso, não posso errar, eu tenho horário, eu tenho aquilo. São pessoas também que muitas até sufoca a gente, né? São engessadas, né? 5 horas eu tenho que acordar para fazer isso. Né? A gente cansa só de ver a pessoa, de ouvir. Né? E é lógico, tem alguns momentos da vida que a gente precisa ter. Então, assim, eu tenho as meninas, por exemplo, as minhas filhas vão para a escola, tem o horário da aula, elas têm que chegar, não chego atrasada, eu preciso buscar no horário, mas dentro do meu dia eu tenho meus pacientes, eu tenho uma agenda a cumprir, mas aonde eu posso ser flexível ou em que momento eu posso flexibilizar isso? Entendi. Porque senão realmente as metas vão ser mais difíceis de ser atingidas. E aí vem a frustração e você vai virando a bola de neve, deixando as coisas mais para Você falou uma coisa agora que é interessante. Não é que eu deixo a vida me levar. Não, é planejado dentro daquelas atividades que eu tenho que fazer. E é engraçado, assim, as metas, os sonhos. A gente vai chegando numa certa idade que a nossa meta, nossos sonhos viram só para os filhos, né? Eu quero que eles sejam melhores, eu quero que eles se formem, porque a gente já atingiu, né? Eu acho que o nosso sonho maior, né?
estudo, do casamento. Então, na hora que a gente vê os nossos filhos estudando, se formando, eu acho que a gente acalma um pouquinho e fala, agora eu vou planejar a viver assim. Eu entendo que isso são fases. Porque enquanto você é sozinha, as suas metas, seus objetivos são direcionados a tudo aquilo que é diretamente ligado a você. Tá? Quando a gente vai aumentando aí, ou a família, ou o convívio com as pessoas, a gente tem metas e objetivos que também faz parte do outro, que está ligado às nossas expectativas, que aí a gente precisa também conseguir diferenciar isso. Né? Então, por exemplo, você vê um filho, uma filha, alguém que você gosta, pode ser o irmão, um pai, a mãe, o marido, a esposa, conquistando algo, te traz uma certa realização, te traz uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque você divide aquilo com aquela pessoa, você divide aquele sonho, e às vezes você até contribuiu para a pessoa atingir aquele objetivo. Então, é como se a gente aumentasse o nosso leque aí de sonhos, de desejos, de objetivos. A única coisa que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado é entender. Aquele sonho, aquele objetivo atrelado a outra pessoa é de quem? É dela ou é nosso? Qual a expectativa? Porque às vezes a nossa expectativa, o que a gente deseja não é o que o outro deseja. Não, eles são os protagonistas, né? Os filhos são os protagonistas. A gente só está ali de plateia, né? E para segurar também se não der certo, né? Eu brinco, eu falo assim que eu tô aqui. Eu não fico em cima não, mas eu tô aqui. Se precisar, você pode me chamar. Exatamente. Não é? E você sabe, a gente conversando aqui, me lembrou um outro caso também que eu gostaria até de dar um exemplo de uma pessoa que a gente faz uns trabalhos juntos aí numa empresa aí que eu também dou consultoria. E lá, pelo home office, ele trouxe a oportunidade das pessoas trabalharem de forma diferente, em locais diferentes. Você não precisa mais estar presente, né, ali fisicamente, naquele espaço, naquele local. E aí, dentro ali da equipe, tem uma pessoa que ele tem um plano de conhecer, fazer todo o litoral. Então, ele começou aqui no nosso litoral sul, né, e ele tem um cargo de gestão. O trabalho permite. É lógico que ele sabe que em alguns momentos ele tem que estar aqui, mas ele está fazendo todo o litoral. Já fez aqui o litoral do estado de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi para Espírito Santo também. E agora a gente teve uma confraternização, um encontro no final do ano, ele esteve aqui. E eu perguntei, e aí, qual que é a sua próxima, né, parada, seu próximo objetivo? Ele falou, vou para a Bahia. Que delícia. Então, né, e aí você vê que é uma pessoa que você vê, ó, tem um pouco desse, né? Deixa a vida me levar, ou é uma pessoa que vai bastante atrás desses sonhos, desses desejos, mas é uma pessoa planejada e organizada. Por quê? Ele tá todo dia no horário, ele tem equipe, a equipe tem que acessar ele tem reuniões, né? Então, ele faz parte de um time que é muito estruturado, que trabalha, inclusive, com a gente chama lá de metodologias ágeis. E metodologias ágeis, elas são dentro de metodologias mesmo. E dentro dessa realidade, ele se adaptou. Não, então é o deixar a vida me levar com leveza. Com leveza. E mesmo assim tendo metas, tendo, sabe, responsabilidades, né? Sim. Isso é importante. E todo ano sempre existe isso, né? Mas nunca é tarde para a gente começar. Nunca é tarde. Eu gosto muito que às vezes fala assim, o ano novo são 365 dias para novas oportunidades, né? Mas independente do ciclo ano, né? Se eu chegar hoje, né, ou então no final do ano, dia 24 de dezembro, e quero fazer um plano para daqui a um ano, que seja no outro 24, ou 6 meses, ou 3 meses, nada me impede. A gente também não pode ficar preso a datas, a períodos. É lógico que ajuda, dá esse start, né? Mas eu falo, nunca jogue para o outro ou para frente. É seu desejo, a sua vontade? Seja protagonista. Programe-se, se organize e faça as coisas acontecer. Roberta, muito obrigada
por você estar com a gente. É um prazer imenso. Eu quero você sempre aqui no programa. Que esse ano seja assim maravilhoso para você. Ale, eu que agradeço, obrigada a você por essa oportunidade e que a gente continue aí 2022 nessa nossa parceria, nesse nosso bate-papo tão gostoso aqui. Não, é um prazer. Se Deus quiser, a gente continue e quem sabe um dia também trazendo outras pessoas para conversar com a gente sobre isso. Sim, vamos sim. Obrigada, viu? Obrigada a você. E agora aquele momento de fé, de esperança e de amor em tua palavra com o Padre Carlos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam e firma para sempre. Salmo 125, versículo 1. Esse salmo fala de confiança. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor não se estremecem. Aqueles que confiam no Senhor não perdem a sua esperança. Confiança. Esta é a palavra que norteia este salmo. Nós confiamos em quem ou em quê? Se nós confiamos em Deus, se nós confiamos no Senhor, nós não precisamos temer a nada nem a ninguém, porque no tempo certo Ele trará todas as verdades que nós precisamos ver e ouvir. O grande mal do ser humano nos dias de hoje é a confiança no outro. Claro que o Senhor nos está dizendo que nós não devemos confiar, mas nós precisamos ter prudências. Prudências na maneira de agir e de se comportar. Nós muitas vezes colocamos nas redes sociais a nossa vida escancarada para as pessoas. Muitas vezes nós vamos dizendo para as pessoas situações que ainda não devem ser ditas, achando que as pessoas sempre vão torcer e esperar o melhor de nós. E isso não é ser uma pessoa negativista, mas ser uma pessoa prudente. Se eu tenho um plano, se eu tenho um sonho, se eu tenho um desejo, o primeiro ao qual eu preciso contar e revelar esses segredos, que já conhece, porque Ele sabe todas as coisas, é Deus. As pessoas, muitas vezes, elas vão desejar estar no nosso lugar, e isso é uma verdade absoluta. Então, que nós possamos entender que a nossa confiança precisa estar fundamentada sempre, fincada em Deus. É nele que nós temos que ter confiança plena e total. É nele que nós precisamos entregar a nossa vida, esperando sempre o melhor. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. Então a nossa confiança tem que ser total nele. Aqueles que confiam não se abalam, não se decepcionam. Deus jamais, jamais vai nos decepcionar. Muitas vezes as decepções virão e sempre virão daqueles que nós nunca pensamos que viria. Por isso nós precisamos ser atentos. Precisamos ter uma vida de oração e pedir o discernimento, pedir clareza ao Senhor, para que nós possamos compreender que somente confiança nele, que é o autor da nossa vida, que é o autor de cada um de nós, que Ele nos ajude a escrever a nossa história numa plena e total confiança. Se você não quer ser decepcionado, confie no Senhor e entregue todas as suas coisas nas mãos dEle. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua história e lembre-se de uma coisa: Deus nunca mexerá numa história se não for para fazer melhor. Que Deus te abençoe. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante. As nossas redes sociais estão aqui na tela. Fiquem com Deus e até a próxima semana.